Olá, muito boa noite. Aqui em Brasília, 19 horas. 19 horas é hora que, como se anunciava antigamente, a voz do Brasil. Eu não sei se isso está, se ainda é usada essa saudação, mas eu estou muito feliz porque estamos nesse momento iniciando mais uma live para falar de planejamento estratégico. As pessoas que estão comigo aí nesses últimos dias sabem que nós estamos trabalhando com a ideia de fazer uma atuação muito forte para favorecer aí as pessoas a se planejarem para o ano de 2021. Então eu quero desde já convidar a todos vocês para essa jornada que é a nossa grande, digamos assim, preparação para o ano de 2021. E por que nós estamos fazendo esse planejamento estratégico? Porque nós percebemos que às vezes as pessoas elas não estão ainda preparadas ou acham que o planejamento estratégico não serve ou não funciona. E eu então convidei uma pessoa muito especial para para essa atividade. Eu convidei uma pessoa muito especial que já está por aqui. Deixa eu chamar aqui a nossa convidada de hoje, tá? Vou um convite muito especial, já está aqui nos bastidores. Nossa, eu estou até emocionado, viu, gente? E eu quero convidar, cadê a Kátia? Já está por aqui, cadê minha amiga? Olha aí! Estava aí nos bastidores. Fazia alguns dias que eu não mexia aqui nesses botõezinhos, viu, Kátia? Aí eu estava aqui meio ainda me atrapalhando. Mas, gente, que bom, Kátia, tê-la aqui. E eu quero dizer que para mim é uma honra muito grande sempre poder conversar com você e hoje, particularmente, para a gente conversar sobre um projeto seu, sobre a ótica do planejamento. Muito boa tarde, minha amiga. Seja bem-vinda. Mestre, professor Evaldo, queridíssimo, meu mentor, que eu respeito tanto, que me ajuda tanto em tantos momentos de inspiração. Eu que agradeço o convite, para mim é uma alegria estar aqui com você e com amigos que estão chegando, Miguel Javur, Suzana, Júnia Malaquias, estão entrando os amigos, e uma live hoje, depois de tantos meses de pandemia, já deixou de ser uma live, agora é um encontro entre pessoas que se querem bem, que têm assuntos em comum e que vão promover sinergia das suas atividades, não é mesmo? É mesmo, Kátia. Obrigado aí pela oportunidade de estar com você. Ó, mais gente chegando aí, Márcia Zarur, bem-vinda, Márcia, amiga nossa aí da Kátia e tal. Eu te vejo sempre na televisão, né? Kátia, é o seguinte, deixa eu te falar. Sabe por que eu decidi abordar o tema planejamento estratégico nesse período? Pelo seguinte, duas razões. A primeira delas é que eu fui repassar trabalhos que eu fiz nos últimos 4 anos e os trabalhos de planejamento estratégico, tanto de pessoas quanto de organizações, foram os que mais eu gostei de ter feito. Então, assim, me trouxeram muita alegria os trabalhos de planejamento estratégico. E, em segundo lugar, eu percebo que muita gente não acredita nessas metodologias. Às vezes as pessoas, agora veio aí a pandemia, todo mundo que tinha planejado não funcionou. Então tem uma conversa assim. Por isso hoje eu queria pegar um caso prático, que é o Prêmio Engenho de Comunicação. Para quem está entrando agora, que ainda não sabe, aliás, é muito pouca gente, provavelmente, que não sabe o que é o Prêmio Engenho, principalmente se for aqui de Brasília. Mas pode ser que você que já está nos vendo aqui, seja de outra cidade. O Prêmio Engenho de Comunicação é um prêmio que é realizado aqui em Brasília há 17 anos, 16 para 17 anos, e que reconhece o trabalho do jornalismo de qualidade exercido aqui na capital do país, que é de onde saem
grande parte das manchetes de todos os jornais e de toda a cobertura brasileira. Então aqui, Kátia, vamos começar assim. O que é que te levou a realizar o Prêmio Engenho lá no comecinho? O que é que te moveu a criar o Prêmio Engenho de Comunicação, que hoje é uma referência já? Estamos falando aqui da sua visão de futuro, da sua causa. Fala pra gente aí como foi. Olha, mestre, o Prêmio Engenho, ele nasceu de um insight gerado pelo Roberto Chiniachik, que nós dois gostamos, acompanhamos e bebemos muito dessa fonte ali. Marcinha, um beijo, obrigada pelos comentários. Marcinha Zarur aqui, que sempre está com a gente lá também. O que aconteceu? Quando a Engenho estava completando, eu fundei a Engenho Comunicação em 1996, e quando a Engenho estava completando 8 anos, em 2004, nós sofremos uma sabotagem, sofremos não, fomos alvo de uma sabotagem de um concorrente. E foi uma sabotagem que, mais do que afetar comercialmente, me atingiu muito do ponto de vista assim, de me sentir injustiçada. Eu, na época, tinha muito contato com o Roberto, fazia alguns trabalhos com o Roberto Chiniachik e liguei para ele. E quando eu liguei e lamentei, lamuriei, e disse, olha que absurdo, ele escutou tudo, no final disse assim, olha, essa pessoa que está me ligando não é a Kátia que eu conheço, que está aí reclamando, que está aí, faz o seguinte, depois você acabar de chorar, você senta, pensa o que é que você vai tirar disso aí, e aí você me liga para a gente conversar de solução, que eu não tenho tempo a perder, nem você com choramingo. E poft o telefone. Olha que coisa. Eu levei mais um dia. Eu levei mais um dia perdido, mas sabe que ele tem razão? Aí, naquela ocasião, Cezira Jardim, queridíssima, acabou de entrar. Naquela ocasião, eu decidi, então, botar a empresa em dia. Eu não tinha site, eu cuidava muito das empresas clientes e pouco planejamento na minha própria empresa. Aí fui rever tudo que a gente precisava atualizar e então fui fazer um site. Olha que coisa, né? Falei, eu vou lançar esse site numa noite em que temos 8 anos, vamos celebrar, e eu vou agradecer 8 profissionais que propiciaram, porque nos deram crédito, nos deram espaço, nos deram apoio profissional, nos propiciaram que a Engenho chegasse aqui. Naquela noite, a noite aconteceu, foi dentro da Casa Cor, e a gente, então, agraciou 8 profissionais da imprensa. Márcia Uitizak foi agraciada, pelo trabalho fantástico que ela faz na questão cultural de Brasília, na TV Globo. Quando a festa acabou, várias pessoas chegaram e falaram, e ano que vem? Eu dizia, como? E ano que vem? E aí nasceu essa iniciativa que esse ano tem 17 anos. A partir dessa pergunta do ano que vem, eu disse assim, bom, eu acho parceiros, eu tenho público, eu tenho foco, eu tenho propósito. Qual foi o propósito já naquele primeiro momento? O propósito foi distinguir as melhores práticas aqui na imprensa da capital do país. Ô, meu mestricíssimo querido Torquato Jardim, eu aprendo tanto com ele, aprendi, que honra, acabou de chegar. Dona Regina Galvão, minha segunda mãe lá de Cuiabá também está aqui. Olha que coisa boa. Olha só, reunindo a gente por aí. O propósito era, Brasília tem profissionais incríveis em todas as áreas, mais ainda na comunicação, mais de 90% das manchetes do Brasil e sobre o Brasil no exterior acontecem, são produzidas, são escritas aqui, e naquele momento, nós estamos falando de 17 anos, de 2004, apenas, principalmente, os profissionais do Rio e São Paulo recebiam os melhores prêmios. Eram prêmios ESSO, tinham muitos prêmios muito respeitados, com muita história, com muita tradição, infelizmente. O mundo mudou e esses prêmios não tem mais, mas aí o objetivo era abrir um espaço para quem fazia notícia a partir da capital do Brasil. Aí nasceu o Prêmio Engenho, tal como um prêmio, com o slogan o dia em que o jornalista vira notícia. Vamos voltar ao tema planejamento. Para fazer a segunda edição, desde então, nós temos 3 eixos de planejamento nesse evento. O primeiro eixo é a questão do júri, que é
personagem importantíssima, inclusive o ministro Torquato Jardim já foi do júri do Prêmio Engenho, nos É deu essa verdade. honra, que dá credibilidade às escolhas. O segundo viés é a questão da captação de patrocínio para financiar o evento como um todo. E o terceiro viés é a realização e a entrega desse evento. Nós Uhum. trabalhamos nesse tripé, né? Temos como Sim, propósito fortalecer valores que são a liberdade de expressão, a ética, a transparência, a democracia e a cidadania, e assim a gente vem construindo essa história com um jurado incrível, todos os anos personalidades distintas da sociedade civil. A gente não convida jornalistas para o prêmio, para ser do júri. O júri é como se fosse um olhar de distintos setores, de distintos segmentos da sociedade sobre o que a imprensa vem produzindo, né? Tem sim, sim. critérios desse júri, e nós estamos aí já no 17º ano, nesse ano em que planejamento foi ainda mais importante, porque diante de tantos imprevistos, de tantos obstáculos, a gente não perdeu o rumo da navegação. Em Vamos alguns conversar sobre momentos, isso daqui a pouco. Vamos conversar sobre isso. Eu queria salientar um ponto, eu vi que a Danuta, minha grande amiga, sempre nos prestigia também aqui, está aí. Bem-vinda. Veja só, veja o que a Kátia falou no começo de como surgiu. Tem muita gente que em planejamento fica assim, o que eu quero da vida? O que eu vou fazer? Às vezes você tem que ouvir a tua sabedoria interior para entender o que a vida pede de você naquele momento. Porque se você ficar só muito agoniado de pensar o que eu quero da vida, pode ser que esse insight não venha necessariamente. Mas quando você também considera pensar o que a vida quer de você, você pode encontrar respostas. Então, quando a gente chama de visão, de propósito, nem sempre esse propósito surge elaboradamente. E eu tenho tido experiências no planejamento estratégico em que, às vezes, você vai para uma atividade em que as coisas estão muito confusas, muito embaralhadas. Mas quando as pessoas começam a ouvir o interior e pensar assim, o que a vida quer de mim? Então elas encontram as respostas. O que eu quero dizer com isso, Kátia? Que muitas vezes nós deixamos de fazer coisas maravilhosas por não acreditar na intuição, no insight, naquela ideia que surge a partir de momentos ou momentos difíceis e tal. E você deixou isso claro no começo, que foi a partir de um momento difícil. Uma outra vez que isso pode acontecer é na hora que você vai ter uma atividade para fazer. Exemplo, você falou aí nas dimensões. Queria que você explorasse um pouco mais como é que você planeja a dimensão júri. Como é que você constrói? Como é que você escolhe as pessoas? Como é que é esse planejamento da composição do júri? Já que todo ano você vai fazendo adequações, esse júri vai evoluir. Como é que faz isso? então, olha só, para ser do júri tem alguns critérios. Esses Sim, critérios são critérios fixos. Tem que ter, primeiro, funcionalismo. Tem que ter uma reputação ilibada que tenha sentido para um prêmio que defende ética e transparência. Segundo, tem que ter apreço pelos valores do prêmio, que são liberdade de expressão, ética, transparência, cidadania e democracia. Terceiro, tem que ter uma vivência como fonte de informação para entender como o processo ocorre. O jornalista liga, o jornalista entrevista, o jornalista produz, e nem sempre sim, aquilo sai como eu gostaria ou como eu esperasse. E tem que ser um certo. representante importante de um determinado segmento. Esses são os critérios do indivíduo, da pessoa que será convidada para ser do júri. O outro critério é que esse conjunto de personalidades, eles formem um olhar
mais 360 graus da imprensa. Então, nós temos que ter pontos de vista plurais ali. Pessoas que sejam da direita, pessoas que sejam da esquerda, pessoas que gostem de azul, de amarelo, de vermelho, para que uma construção coletiva surja e se encontre ali as coincidências que se destacam pela performance que tem na produção da informação no Brasil. Então, assim, esse júri, em geral, é um júri de bastante densidade reputacional, é um júri que eu costumo brincar dizendo que é a loja âncora do Shopping Center Prêmio Engenho, porque sem esse júri não há escolhas, sem esse júri não há credibilidade para essas escolhas, e sem essa credibilidade, os jornalistas não dariam o valor que, felizmente, graças a Deus, dão, e que se sentem muito homenageados e muito honrados com a distinção que recebe. E é uma distinção, do ponto de vista material, muito singela. O simbolismo fica no reconhecimento, a elevada performance, a correção na execução dos valores da profissão do jornalismo, porque não tem nenhum prêmio em dinheiro, não tem nenhuma viagem, não tem nem nada. Temos ali uma celebração simbólica, icônica, com um troféu, um diploma, concedido por notáveis da sociedade brasileira que aplaudem os valores da imprensa e fazem do dia do prêmio o dia em que o jornalista finalmente vira notícia. Vira notícia. Olha só que interessante, né, gente? Quando a gente fala de planejamento estratégico, a gente normalmente tem objetivos estratégicos, e esses objetivos estratégicos, eles são, digamos assim, amarrados com valores de referência. Vocês ouviram agora da Kátia que valores de referência ela utiliza para que esses objetivos sejam atingidos. E olha, eu tenho trabalhado isso às vezes com as pessoas, com as empresas, nem sempre as organizações aceitam parar um pouco e pensar assim, que valores eu quero professar nesse objetivo estratégico? Porque o objetivo estratégico final é reconhecer o trabalho desses profissionais. Mas para que esse reconhecimento aconteça, eu preciso de ter valores. Então, olha aqui a conexão que nós já temos aí, o plano. Nós temos uma visão, temos um propósito, temos objetivos estratégicos, e aí temos valores que têm que estar presentes nas escolhas. Eu costumo dizer, Kátia, que estratégia são escolhas. E essas escolhas que cada um de nós faz, elas são meio que assim, eu escolho uma coisa em detrimento de um monte de outras. E eu sei que provavelmente você, ao escolher o júri, por exemplo, você teria um monte de gente que atenderia esse espectro, mas você tem que escolher uma determinada quantidade. Então, às vezes, você tem que fazer escolhas excludentes. Como é que é você fazer uma escolha excludente? Escolher uma opção em detrimento de outras opções. Acontece isso na hora de montar o júri? Acontece. Ao longo desses anos, nós já vivemos experiências bem diferentes e que se complementam como uma bagagem mesmo de gestão, principalmente gestão de eventos e gestão de pessoas. Dos maiores desafios do prêmio, assim, parece uma coisa muito simples, é conciliar a agenda do júri. Um exemplo, sim, quando o ministro Torquato Jardim foi do júri, ele era o ministro da Justiça do Brasil. Sim. Veja que desafio. O ministro da Justiça, por identidade ideológica com os valores do Prêmio Engenho, abria 2 horas em uma manhã para estar com outras personalidades e debater o trabalho da imprensa e a liberdade de expressão no país. Isso é uma coisa que não tem, assim, valor, não tem o que pague, inclusive para mim, que também não sou remunerada na produção do Prêmio Engenho. O júri não é remunerado, eu, a organizadora, não sou remunerado, os jornalistas não são remunerados. É uma construção coletiva de apreços por valores e por convergência de visões. O que acontece? Quando alguém sinaliza
que gostaria de ser júri do Prêmio Engenho, eu fico muito grata também fico aos que são e que foram, e o que eu faço? Eu pergunto se a pessoa teria disponibilidade na edição seguinte. Né? E Ah, aí eu entendi. já vou formando de um ano para outro ali um colegiado para que possa dar perenidade a esse projeto. Então, assim, Sim. já aconteceu ao longo desses anos de nós termos jurados assim que foram belicosos, outros jurados que tiveram problemas, jurados que entre receber o convite e começar o Prêmio Engenho, protagonizaram iniciativas que mudaram muito a própria reputação, e a gente, então, já teve, em duas ocasiões, a ter que tomar uma decisão de agradecer o apoio e postergar para um momento em que a própria pessoa, pelas situações que estivesse vivendo, não ficasse ainda mais exposta perante a opinião pública, fazendo parte do Prêmio Engenho. Não é uma Hum. decisão fácil, é uma decisão muito difícil, é uma decisão que a gente tem que ter muita coragem para fazer uma leitura ampla de imediatismo, de médio, de longo prazo, do impacto daquela reputação para a história do prêmio, do impacto daquela reputação para os públicos estratégicos do prêmio, que são os jornalistas, em primeiríssimo lugar, o júri, que é quem faz o equilíbrio da credibilidade, e os patrocinadores, e o impacto para aquela pessoa, que já está vivendo uma situação extremamente delicada na vida, que já está tendo um ônus emocional elevado, e que você, que seria um suporte, ainda vai lá, ainda contribui para mais um elemento de, veja que situação difícil. É Então, assim, mesmo. nas duas vezes eu procurei me apoiar muito em compaixão, em empatia, de não parecer para a pessoa que eu queria, talvez, proteger apenas o prêmio, mas olhar sob a ótica daquela pessoa, o que está no prêmio poderia fragilizar ainda mais e agravar ainda mais aquele momento que ela estava atravessando. Muito Conseguimos interessante. avançar Sim. nas duas circunstâncias, foram em anos diferentes, e assim, creio que não tenho como mensurar se ficaram sequelas. Uma das pessoas, de imediato, agradeceu muito, falou, olha, eu estava tão constrangido de pedir para reverter o compromisso que eu tinha assumido com você, e a outra pessoa entendeu, nunca mais tocou no assunto e seguiu o baile. Então, assim, Ó, são condições muito especiais, muito peculiares e muito difíceis. Porque quando a gente vai convidar alguém, tem que usar a régua daqui para trás, tem que usar sim. as réguas laterais para ver as possibilidades de risco reputacional, que é o nosso maior patrimônio nesse projeto de Prêmio Engenho, e ver mais adiante também. Mas, graças a Deus, a gente, ao longo desses anos, tem construído uma história muito gratificante de transformar jurados em amigos, de ver que jurados se tornam amigos entre eles, e a gente até brinca que a festa é uma catarse, a festa é linda, é um evento espetacular, mas as reuniões do júri são eventos muito divertidos, muito agradáveis, e que é uma grande confraternização de pessoas que discutem ideias consistentes e que pensam o Brasil, naquele momento, por um outro viés, o viés da comunicação e o viés da imprensa enquanto prestador de serviço para a sociedade brasileira. Muito legal. Eu quero aqui salientar para quem está nos vendo que o objetivo dessa nossa conversa é perceber as sutilezas do planejamento estratégico num evento que já não é um evento, é um ícone da comunicação aqui do Centro-Oeste para o Brasil todo, que está na 17ª edição, graças a alguns fundamentos de planejamento. É isso que é importante. E eu quero aproveitar para fazer um comentário a partir da pergunta da minha amiga Danuta, onde ela falou de OKR, de objetivo, da essência, né, daquele objetivo crítico e tal. Eu sempre tenho um certo cuidado quando a visão dos objetivos são muito cartesianas, viu, Danuta? Muito exatinhas.
você tem que colocar humanidade, você tem que colocar sentimento no objetivo estratégico. E o que a Kátia agora acabou de falar aí, combina um pouco como eu vejo o planejamento. Porque nós fazemos um planejamento e depois constantemente temos que rever. Ou porque alguma coisa muda de cenário, ou porque dá errado, e isso é um erro que às vezes nós planejadores podemos cometer. Ah, não, eu fiz esse planejamento desse jeito, eu tenho que ir com ele até o fim. Não é verdade. Improvisos serão necessários. Kátia, como é que foi alguma coisa que você teve que improvisar, que deu muito errado em relação... Você não precisa falar nome, não. Você pode... né? Não, mas coisas assim que no planejamento estratégico não dão certo. Diga aí. A gente, quem mexe com evento, quem trabalha com evento, que é uma aglutinação de muitas pessoas, assim, os improvisos fazem parte do show, né? Todos os anos a gente tem ali que ajustar o cerimonial que o apresentador está lendo no palco, é trocar a gasolina do avião no voo. Né? Na hora que eu estou correndo lá, risca aqui, puxa a seta, tal, aquilo já é um improviso. Por quê? Porque alguém muito importante que estava lá foi chamado para ir para uma reunião com o presidente da República, precisou sair e a pessoa ia ser chamada daí a 4 minutos para entregar um prêmio, porque o alguém que é premiado vai atrasar por um motivo muito justo. E, gente, assim, jornalismo, eu brinco que é um sacerdócio, porque a pessoa abraça a causa e não tem mais hora. Muitas vezes a pessoa está numa cobertura e essa cobertura não tem horário, ela não dá expediente, ela acontece, é vida real. E muitas vezes o jornalista fica ali até 8, 9, 10 horas e se atrasa. E aí você tem que mudar a ordem do cerimonial. Esses são improvisos de todos os dias. Eu queria aproveitar esse gancho do improviso e comentar deste ano. Este ano de tantos desafios para todos nós, porque este ano foi um ano de ajustes e reajustes e redirecionamentos em todas as áreas da nossa vida. No que tange ao projeto Prêmio Engenho, ao planejamento, eu, no ano passado, consegui realizar o prêmio em setembro. Em outubro, fechamos a lojinha de 2019 e abrimos a lojinha de 2020. Então, eu já tinha o nome do júri, eu já sabia onde eu ia fazer, eu já tinha a data, eu já sabia até a fase da lua do dia do evento. E começamos. Eu falei, esse ano eu vou começar cedo, vai dar tudo certo, vou mandar coisa para patrocinador de um ano para o outro, esse ano eu vou arrasar. Quando chega em fevereiro, já tinha alguns jurados convidados e com aceite, tudo bem, lindo, né? Veio março. Veio março, nós pensávamos que íamos ficar em casa 10 dias, 15 dias, um mês, e a coisa foi se acentuando, tal. Minha primeira conclusão, não vou fazer Prêmio Engenho esse ano. Embora eu ache o evento apaixonante, embora seja um evento de muitas forças juntas, de muitos encontros memoráveis, eu pensei, é o ano que eu tenho para tirar minhas férias. Certo. Afinal, já são 16, eu tenho direito a um ano de férias. Pensei, ok, quando chegar lá para julho, eu vou, quando puder, vou visitar os jurados, explicar, ó, esse ano não tem clima tal. Quando chegou em julho, meu pensamento era completamente outro, porque o primeiro semestre no Brasil foi um primeiro semestre muito estranho, do ponto de vista da comunicação, com um incremento exacerbado de fake news, e assim, quem produz conteúdo com credibilidade é o jornalista. Eu, inclusive, nem gosto da redundância de jornalista profissional, porque o jornalista em si já é um profissional. Já é um profissional, né? Precisa fazer o reforço. Então, assim, com tanta fake news, num outro aspecto, a imprensa muito atacada, sofrendo agressões, e assim, agressões físicas, agressões morais, detratações, eu falei, olha, não vai dar para eu tirar minhas férias. Foi uma mera ilusão, um sonho de inverno, porque nesse cenário, recuar com o Prêmio Engenho seria dar um apoio tácito a essas ações. E o Prêmio Engenho não pode se omitir. Então, rapidamente, eu reconectei os jurados, fui visitar. Nessa época, a gente já estava podendo sair, julho, agosto, de casa. Fui revisitar os jurados para perguntar se, diante do novo contexto, eles se manteriam no prêmio e pusemos o bloco na rua.
já não tinha mais patrocínio, as empresas todas, a grande maioria, em muita dificuldade, e eu sempre opero, sabe, mestre, você me conhece, mas compartilhando aqui essa postura com as pessoas, eu sempre atuo com muita confiança no que a energia do que eu vou fazer vai trazer. Então, assim, É primeiro, mesmo. eu sou absolutamente confiante em Deus, eu sou assim, confio muito na força divina e na força das boas energias e dos propósitos. Então, eu acho assim, é legal, vai acontecer. Não Vai precisa acontecer. entender que com R$ 1, com R$ 1 milhão, com R$ 2, e como para nenhum de nós que somos envolvidos adeptos dessa proposta não é dinheiro que está em jogo, então o negócio vai rolar. Vamos embora que vai dar certo. Aí, aqueles patrocinadores de sempre, já com algumas dificuldades, confirmaram o apoio. Esse ano a gente tem menos patrocinadores, mas temos aqueles fiéis, a Renata Laporta, do Buffet, o Sistema Fibra DF, o Sistema Cofesse Cresce, e esse ano a gente tem um novo convidado entre as organizações que apoiam os valores do Prêmio Engenho, que é o Banco Santander. Então, assim, a gente, com esse mix, consegue fazer um evento bacana, modesto, que não é glamuroso como nos outros anos, mas que, inclusive, nem comporta todo o glamour. Porque nós, com os mais de 170 mil óbitos e as famílias dessas pessoas enlutadas, não vamos fazer um show, como todos os demais anos, para celebrar. Vai ser uma coisa mais austera. Aí botei o carro na rua, os jurados confirmaram e a gente foi tocando. E revisando o cronograma, quando se tem todo o cronograma feito, a entrega seria dia 26 de novembro, ia ser uma entrega para finalistas e vencedores, somando ali em torno de 80, 100 pessoas no máximo, no espaço com todas as condições sanitárias, e transmissão ao vivo pelo YouTube, com oportunidade de pessoas de casa entrarem e fazer parte da cerimônia também. Ia ser isso. A ministra Cristina Peduzzi, presidente do Tribunal Superior do Trabalho e presidente da comissão julgadora desse ano, umas 3 semanas antes, falou: Kátia, você já pensou em contratar, em chamar como consultor do evento um infectologista para aumentar as Certo. medidas sanitárias? Eu falei: gente, que ideia incrível. Aí liguei para um infectologista que eu adoro, eu não vou poder dizer o nome dele aqui, que eu respeito demais, e expliquei a situação. Ele falou: Kátia, eu te ajudo, mas não vou ser consultor, porque não vou cobrar, vou te ajudar, mas eu queria te dizer que você está promovendo uma aglomeração. Eu te ajudo no que você quiser, mas você está promovendo uma aglomeração. Aí eu dizia: é mesmo, mas olha, o Hum, espaço, dava todos os argumentos legais, os argumentos do decreto, ele dizia: tá, microfone, tem que ser assim, mas você está promovendo a aglomeração. Ele dizia isso a todo momento. No final daquela reunião, eu falei: realmente, nós na minha família tivemos Covid e não achamos um pingo de graça. Foram 4 doenças diferentes na mesma causa, com os sintomas mais cruéis e difíceis, sim, sim. sobrevivemos, graças a Deus. Eu pensei: não, gente, já pensou se alguém vai lá e sai convidado? Uhum. Resultado, desculpa que o telefone aqui caiu. É. Resultado, eu pensei, passei 3 dias pensando, falei: bom, vamos ver como é que eu vou redirecionar isso aqui. Primeiro passo, o público central é o jornalista. Eu liguei para 6 chefes de redação com a seguinte pergunta: na sua opinião, postergar o Prêmio Engenho por causa dessa situação de retorno dos casos abala a credibilidade do prêmio, do júri e dos patrocinadores? Todos disseram não. A gente acha que isso reforça o compromisso que o prêmio tem com a cidade, etc, etc, etc. Falei: ok, fiz o relatóriozinho das opiniões, das sugestões, levei o assunto para o júri. E depois fui conversar com os patrocinadores. Tudo deu certo. No dia 26 de Sim, novembro, a gente teve uma sinalização muito bacana da imprensa. Os jornais impressos abriram gratuitamente espaço nas suas páginas para homenagear os finalistas, numa campanha chamada Jornalistas Trabalham na Linha de Frente, falando de todo esse contexto em que o jornalista, mesmo diante do risco da pandemia, não deixou de informar a sociedade, e a gente, então, postergou. E nessa campanha já vem anunciado que a data está prevista para março,
de acordo com as condições sanitárias, para que permitam que todos nós possamos aplaudir os jornalistas no dia em que eles viram notícia de maneira segura para a nossa saúde e para a saúde das pessoas que queremos bem. Eu queria salientar uma coisa muito importante que você disse aí. Quando a gente faz planejamento estratégico, gente, e eu vou, na semana que vem, eu vou promover um curso online e gratuito de planejamento estratégico, porque eu acredito que essa metodologia, ela ajuda muito as pessoas. Então, assim, quando você faz planejamento e você precisa redirecionar, você busque ouvir, busque especialistas. E o que a Kátia fez? Ela primeiro pegou o especialista de saúde pública, infectologia. Depois ela ouviu também as pessoas que estão mais diretamente envolvidas. Porque é muito comum, viu, Kátia? Eu tenho essa vivência e eu acompanho aquilo que a gente ajuda a planejar. Às vezes as pessoas, meio que assim, imbuídas de uma certa prepotência, que não é uma coisa muito boa gerencialmente, fazem mudanças de rumo sem envolver os interessados e às vezes sem um fundamento mais razoável. Então, veja só para relembrar, nós começamos com um sonho, com a visão de futuro do Prêmio Engenho. Depois lidamos com os valores que sustentam. E agora a Kátia acabou de falar sobre mudanças de rumo que acontecem. Então, não é assim... Sabe por que eu estou dando ênfase a isso, Kátia? Porque muita gente fala assim, eu não vou gastar tempo em planejar, depois eu vou ter que mudar mesmo, então eu vou levando e vou fazendo conforme as coisas vão acontecendo. Só que aí, se você não planejou nada, você vai ter que improvisar, você improvisa muito mal. Quem planeja mais, improvisa melhor. Quem planeja mais, improvisa menos. Então, isso você acabou de colocar aí. E qual o problema de você fazer redirecionamentos? Né? Então, isso. É um desafio, inclusive. É um desafio. Aí é importante essa pergunta que ficou aqui, se o planejamento tem que ser apenas da administração. No caso do Prêmio Engenho, a administração é coordenada por mim. Eu tenho uma equipe, a Solange Vilar, a Leiliane, o Cacá, pessoas que estão sempre, o Paulinho Contreiras, pessoas que sempre estão conosco. Então, até para desmobilizar, tinha serviços pagos, contratados para aquela data. As pessoas estavam com suas agendas mobilizadas, fornecedores. Felizmente, tivemos enorme apoio. Para mim, particularmente, né, foi um desafio muito grande tentar mudar. Por isso eu perguntei para as pessoas sobre a reputação e o conceito que o prêmio deixaria. E aí vem uma resposta que eu gostaria aqui de contribuir sobre se o planejamento tem que ser apenas da administração. Em todas as portas que eu bati para ouvir o que a pessoa pensava, eu ganhei mais do que uma opinião, eu ganhei apoio, eu ganhei adesão, eu ganhei engajamento. Se virou assim um pertencimento de uma decisão que eu estava capitaneando, porque alguém tem que ser responsável por isso, e aí realmente é quem se meteu a fazer o negócio que arque com a gestão. Isso mesmo. Todas as pessoas se sentiram também parte, e todas as pessoas, por exemplo, um dos elementos do júri é um ministro do atual governo, que em dezembro ele vira ministro do Tribunal de Contas da União. Ele disse a mim, se não houver problema para o prêmio que eu estou mudando de posição, você conta comigo. Então, já teve ali um compromisso de todos, que independente do que vier, eles seguem no júri do Prêmio Engenho até a entrega desta seleção feita em 2020 ser realizada. Então, assim, quando você descentraliza a decisão, você ganha engajamento, apoio, e as pessoas passam a sentir parte daquela mudança de rumo, daquele improviso do redirecionamento, e contribui, e a sua solução fica bem mais rica do que se tivesse só na sua cabeça. Que maravilha isso, porque é muito comum as cabeças iluminadas acharem, né? Às vezes a gente comete esse erro de tomar a decisão, não, eu estou
bem afiado, né? Mas vocês estão ouvindo aqui, e depois esse vídeo vai ficar também aqui no nosso canal aqui do YouTube, e eu estou vendo aqui pessoas entrando lá do Acre, de Rondônia, tem as minhas alunas, que foram alunas aí do curso de planejamento aí na fase de candidatura, estou vendo várias entrando, eu vi agora a Miriam, vi também a Luiara, estou vendo o Heitor aqui, Heitor é meu neto, também me prestigiando aí, obrigado, viu, gente? O objetivo aqui nosso é exatamente perceber com uma iniciativa que já tem 17 anos, que é recorrente e que usa planejamento de uma forma que eu conheço, ó, a Miriam dando boa noite, Miriam, que usa planejamento de uma forma que eu conheço e que eu admiro. Agora, Kátia, tem uma coisa que no planejamento estratégico é muito importante, que é a avaliação permanente dos resultados e preparação para os próximos eventos. Como é que você faz essa avaliação? Você faz um relatório, você reúne as pessoas. Depois que aconteceu o evento, que o evento principal, até onde eu enxergo e o que eu conheço, ele se trata da entrega do prêmio para os vencedores. Para quem não conhece, o Prêmio Engenho, a equipe de jurados analisa o que está acontecendo na imprensa, existem categorias, jornais impressos, blog, apresentador de TV, coluna, um monte de categorias aí, e as pessoas depois, elas ficam, a Márcia Reis também, a Márcia Reis, 3 corações, também presente aqui, obrigado, Márcia. E olha só, depois aí esses finalistas, os jurados votam e alguém é escolhido e é entregue num determinado dia. Depois que termina aquela edição, como é que você avalia, Kátia, o desempenho, como é que se faz? Você reúne as pessoas, o que você faz de prático? Então, mestre, você comentou há pouco a questão de cabeças iluminadas. A minha cabeça ela é iluminada por vários abajures, por várias luminárias. A sua, você é uma luminária na minha vida. A minha amiga Ana Rodrigues, que é coach também. Pessoas como a Cezira Jardim, como meu marido, que tem uma visão totalmente diferente da minha, ele é engenheiro, é muito pragmático. A minha equipe. Então, assim, sempre em todas as decisões e principalmente mudanças de rota, adaptações e adequações, essas pessoas são chamadas a opinar. Dizer, eu estou com essa dificuldade aqui, o que é que você faria no meu lugar? Eu estou pensando nisso aqui, o que é que você pode acrescentar? E sai uma construção coletiva muito boa. Quando acaba o Prêmio Engenho, no dia seguinte a gente se reúne para limpar o local. E limpar o local é coletar todos os problemas que houveram, se quebrou porta, se estragou coisa, se alguém que era para estar não chegou, se o show atrasou muito, se o jantar, se a gente atrasou, se a programação foi cumprida demais, se não foi, como é que foi. E aí nisso entra uma coisa que eu gosto muito, eu peço muito feedback. Então, eu peço feedback a todos os atores envolvidos no evento. Eu peço feedback a quem cedia o evento. Nesses anos todos, nós fizemos na Embaixada de Portugal. Então, a gente vai lá, faz uma visita de agradecimento, que, na verdade, se vai agradecer como principal pretexto, mas se vai colher impressões e opiniões de como aprimorar aquilo. A gente ouve os patrocinadores, a gente ouve os jornalistas que ganharam. Então, assim, é mais ou menos um mês de muita conversa, partindo sempre do ponto de vista da equipe, porque a gente que sabe como queria e vê como saiu, tem uma leitura diferente, porque quem chega lá não vê se João ia falar primeiro que Maria. Ele chegou lá e ele viu. A gente sabe que primeiro era João, depois Maria e Carol, sua esposa querida amiga minha e querida sua também, acabou entrando. Obrigada aí pela presença, Carol. E aí a gente vai remontando situações.
no ano que vem, na hora da entrega, nós vamos suspender o serviço de garçom e vamos dar um blackout na luz, vai ter luz só no palco, que é uma tentativa de mitigar os barulhos paralelos. Vamos fazer a entrega, o palco, num lugar em que quem queira ver, vá lá e veja. E quem não queira, esteja lá, ou tenha lá um ou dois ou três ambientes para conversar à vontade, para botar o papo em dia. Então, assim, essa questão de ir buscar o feedback é uma questão fundamental, não só para o aprimoramento, para que as coisas se renovem, as coisas se reciclem e que saiam melhores, mas também para engajar as pessoas, porque quando elas opinam, elas se sentem parte. É Mesmo verdade. que você não adote 100% aquela opinião. Então, chamar pessoas para dar uma opinião é fazer parte. Por exemplo, no meio dessa situação, que para mim foi uma situação bem difícil, um desafio pessoal e profissional, cancelar o evento há 10 dias do evento, com o mapa de mesas montado e as bebidas lá da Delmaipo, da vinícola Delmaipo, no lugar, já harmonizada com o cardápio. Quer dizer, é quase assim, com as pessoas na porta. Né? É. Alguém disse, Kátia, consegue com os jornais. E aí eu falei, não teria essa ideia. E mais do que não teria essa ideia, eu não teria essa ousadia de pedir um espaço gracioso e a generosidade dos diretores de redação do Jornal de Brasília, do Alô Brasília, do Correio, outras redações que disponibilizaram também banners, como Metrópole, como esse também que eu citei, para dar mais informações e valorizar mais os finalistas e as escolhas dos jurados. É assim, muito obrigado nunca vai alcançar, mas é o que eu tenho por hora para externar Uhum. gratidão. Então, assim, a gente sempre encontra soluções mais criativas com mais cabeças pensantes. E isso é É. fundamental para reposicionar a situação. Então, olha só, quem está nos vendo aí, nós começamos com a visão da Kátia, do prêmio, os valores de sustentação, aí a execução pegamos, porque na realidade a Kátia tá simplificando e resumindo aqui para fins didáticos, mas é uma verdadeira operação complexa, porque envolve desde contratação de show, alimentos, compatibilização das agendas, como ela mesma colocou, apresentadores e assim por diante. E às vezes ocorre imprevisto, ela está simplificando. Eu tenho a alegria e a satisfação de conhecer, porque desde o 7º Prêmio Engenho, que eu acompanho, algumas vezes colaborando mais, outras vezes menos, dependendo do que está acontecendo, mas sempre acompanhando. Inclusive, temos chamado para ser observador, para achar defeito, para melhorar, não é? É verdade, é verdade. Ela entregou isso, Pois é, eu acho que a Kátia faz uma coisa que é uma tremenda bondade e humildade, de dizer assim, ela me chama de professor Evaldo, fica de olho aí. De mestre, né? De mestre, isso, Mestre, fica de olho aí, porque o que tiver, anota aí para que a gente corrija para o próximo ano. E aqui, gente, eu quero chamar a atenção de algo extremamente importante. Planeja-se com um ano de antecedência um evento que tem escolha de jurados, algumas reuniões com esses jurados para escolher os finalistas e os ganhadores, tem um evento intermediário e um grande evento que em alguns deles eu sei que já reuniu até, sei lá, acredito que mais de 1.000 pessoas, eu não sei bem as quantidades. O foi em 2007 com 1.600 pessoas. 1.600 pessoas reunidas num evento. E é um evento sem fins lucrativos, é um evento comunitário com esse propósito. Então aqui eu quero que a gente reconheça, viu, Kátia? Por que eu te convidei aqui para essa conversa? Porque eu admiro muito o seu jeito de planejar e a sua persistência. E é assim, gente, tem que pensar grande, começar pequeno e ser persistente. Então, por exemplo, eu sei que
patrocínio, porque imagine você prover um evento para 1.600 pessoas com alimentação, com bebida, com show, com apresentador, normalmente sempre um show de destaque nacional, apresentadores também. Então, todos essas variáveis exigem um planejamento intenso. De tudo isso, Kátia, o que é para você, assim, você já falou da importância do júri, que é a loja âncora, né, dessa harmonização, do ponto de vista da execução, além do júri, o que é? O evento final que te dá assim, mais trabalho de planejamento? Como que o júri você já ressaltou como sendo, né, algo relevante. Depois disso, o que mais te dá trabalho de planejamento, que você quebra a pestana? Mestre, assim, a gente já tem uma equipe tão bacana que eu, assim, eu ouso dizer que o Prêmio Engenho não dá trabalho, ele requer cuidados. Como é um modelo que a gente mais ou menos replica com atualizações, um exemplo de atualização. Esse ano, um dos jurados sugeriu criarmos uma nova categoria, que é âncora de rádio ou apresentador de podcast. Por quê? Porque o rádio vem crescendo muito. Nós temos a categoria apresentador âncora de TV e não tínhamos essa. Então, este ano, passou-se a ter essas, os finalistas são o Rodrigo Orengo, da Band News, o Cláudio Humberto, da Band News, e o Bruno Melo, da CBN. Muitíssimo justo. Isso foi uma construção coletiva que muda a estrutura do prêmio, mas que não dá um trabalho, requer um cuidado e sempre assim. O que eu mais gosto, eu vou responder com outra... eu vou substituir a sua pergunta por outra. O que eu mais gosto no prêmio? O que eu mais gosto no prêmio é ele ter se tornado uma construção coletiva com a solidariedade de muitas pessoas. Então, assim, nos bastidores, contando a equipe de manobrista, contando a equipe de garçom, a gente chega, às vezes, a ter até 300 pessoas. É muita gente. É muita gente envolvida, segurança, cantores. Eu queria registrar aqui que chegou Mirtes Rezende, minha amiga de infância de Cuiabá, a Fernanda Fernandes, minha colega lá da Bahia, do Sistema Confesso, e meu marido, seu aluno também. Aqui faz pouquinho, pela aguarda. Chegou. Então, assim, o que acontece? Tendo dinheiro ou não tendo, o prêmio sai. E por que o prêmio sai? Porque o fato de ter propósito, de não ter fins lucrativos, eu não ganho dinheiro lá. Eu brinco que eu não tiro de lá um pão para minha casa. Meu marido diz assim, se arrumar 100 milhões, você vai trazer Rolling Stones. Um Rolling Stones para tocar. Você vai fazer no Estádio Nacional Mané Garrincha, você vai abrir para 45 mil pessoas e comprar champanhe francês para todo mundo. Mas é isso mesmo. Não é para eu tirar dinheiro de lá para mim. O benefício é tudo aquilo. Tem época que é bem difícil, tem época que é sofrido, tem época que gasta muita energia, tem época que na época do prêmio eu mordo a bochecha toda dormindo, mas tudo isso passa quando eu vejo cenas de pessoas chegando com a mãe se emocionando, pessoas como ano passado, Nilcinho Clava chegou com a mãe e o irmão pequeno, o Sérgio Amaral, quando foi homenageado lá na frente, o diretor de jornalismo da TV Bandeirante, fez uma dedicação linda para a esposa dele, aí todo mundo chora, é um choro, mas são choros de emoção positiva, são choros que alimentam o cérebro. E aí, essa energia que roda faz todo mundo colaborar. Ano passado, o Siri e a Adriana Nunes, dos melhores do mundo, eles estão sempre com a gente, sempre. O que precisar de prêmio Engenho, e eles, inclusive, nem mandam orçamento. Não. Depois que passar, você vê aí se pagou alguma coisa. Então, assim, são gestos que, assim, não tem o que você falar. Né? A cantora que veio ano passado, ela também foi muito generosa no cachê. A gente diz, olha, e como tem transparência para mostrar. Entrou tanto de dinheiro, o que eu tenho é isso aqui. Você pode reduzir? E eu nunca levei um não.
E eu digo Uhum, assim, eu sou a porta-voz, mas quem não leva o não é a imprensa, são os uhum, jornalistas que são a causa e a finalidade disso. Então, mesmo no momento de tantos improvisos como essa pandemia, o objetivo é vamos entregar esse prêmio. Como? Não sei. Quando? Março ou abril, mas uhum. vamos entregar. Vamos E vamos entregar. fazer os ajustes já com o meu coração muito mais pacificado. É mesmo, eu sou testemunha das vezes a gente até num dos almoços que a gente fez aí, ai meu Deus, como é que vai ser, né? A Kátia assim, eu acho, mas isso faz parte mesmo de quem, ó, só passa por esses perrengues quem realiza coisas, Kátia Kubel. Então, minha amiga, você é uma realizadora. E planejar é viabilizar aquilo que eu quero realizar. Então, assim, esse é um processo importante. Por quê? Porque agora nós estamos, e aí eu quero colocar um pouco a posição do que eu estou vendo nesse momento. Nós estamos nos preparando para um ano de 2021, um ano incógnito, um ano meio assim, indefinido, não sabemos se teremos condições sanitárias, agora estamos passando aí em alguns lugares, fechamento ou um aumento dos cuidados sanitários, né? Vamos colocar dessa forma, e o ano de 2021 está todo aí pela frente. Então, qual que é a recomendação? A recomendação é que nós façamos o planejamento de 2021, vamos revisar as coisas que a gente não realizou esse ano, vamos revisar o que pode nos realizar o ano que vem. Como é que, por exemplo, ontem eu conversava numa live sobre como que eu vou compatibilizar interesses pessoais, familiares com interesses do meu trabalho. Existem várias equações pessoais que nós temos que planejar para 2021. Então não vamos deixar de fazer isso. E é por isso, viu, Kátia, que nós estamos propondo um curso online e gratuito que vai acontecer na semana que vem, de planejamento estratégico, com o objetivo de, a partir até desses compartilhamentos, dessas ideias, dizer assim, olha, gente, faz alguma coisa, qualquer planejamento que você fizer. Agora, não vem com aquela história assim, listinha simples de ano novo. Gente, isso aí ajuda, mas não é isso que é planejamento estratégico. Planejamento estratégico é você parar, é você ter um propósito, é você pensar, é você envolver as pessoas e, a partir desse envolvimento, ter os objetivos estratégicos a serem atingidos. Você falou dos objetivos estratégicos do Prêmio Engenho, mas e os objetivos estratégicos da Kátia Kubel para 2021? Será que dá para compartilhar com a gente? Essa não estava combinada. Não, essa não estava combinada. Bom, primeiro quero mandar 1000 beijos. Eu fico tão feliz de ver minhas amigas queridas aqui, Marcinha, Júnia, Cezira, Mirtes, enfim, é uma alegria aqui. Marcinha mandando beijo e eu retribuindo. Muito bem, olha só, mestre, assim, antes de chegar na sua pergunta, eu costumo, assim, exemplificar para os meus clientes, para as pessoas onde eu dou consultoria, para a minha equipe, que fazer um planejamento é igual você construir uma casa. Ninguém vai resolver Sim. construir uma casa e vai fazendo parede ao léu. Você tem que fazer uma planta, ou uma planta com arquiteto sofisticado, ou com engenheiro, um mapa para dar, inclusive, para os funcionários da obra, senão eles não vão saber o que vão fazer. Você vai fazer uma viagem, você tem que definir onde você quer chegar, porque senão você não sabe que caminho tomar. Isso vale para tudo na vida da gente. O meu objetivo para 2021, primeiro de tudo, que vai realizar meu coração, além de concluir o Prêmio Engenho 2020, é voltar a viajar. Eu estou louca para viajar. Legal, legal, O legal. primeiro é viajar. E aí vem assim como os valores da gente mudaram e estão ainda em transformação com esse processo da pandemia. Quando começou a pandemia, eu estava começando a planejar o aniversário de 15 anos da minha filha, que tem 12 anos.
E que eu que gosto de festa, queria fazer um negócio assim para 500, 600 convidados. Ela também é festeira. Eu já estava combinando com Renata Laporta o aniversário de 15 anos da menina. Daqui a E 3 já anos. começando as listas e o que vai, o que não vai, para quê? Para que se operar, desse organização a isso, sem apertos orçamentários, com equilíbrio, com podendo fazer algo que é compatível com a nossa condição financeira, mas sem apertos, enfim, planejamento. Depois da pandemia, eu já não quero mais fazer essa festa. Eu quero fazer uma volta ao mundo com a minha filha, principalmente para Oxe. a Ásia. E ano que vem, se a gente puder viajar, eu quero fazer alguns pulinhos assim na Europa Oriental, em lugares que eu não conheço e que eu não quero partir desse planeta sem ir lá conhecer em loco. A outra coisa é que eu quero para 2021 terminar mais uma pós-graduação. Eu terminei em setembro um mestrado, comecei em 2018, em neurociência aplicada a marketing. Aí, precipitadamente, porque eu já me arrependi um pouco, me apliquei numa pós-graduação que comecei em outubro, que é em comportamento não verbal e detecção de mentira. Então, tenho meta de terminar, que está difícil. Está difícil, custo puxado, mas é melhor ser uma aluna má, uma aluna de baixo desempenho chegar no fim do que não ser Não nada. tem nada, Então, né? vamos lá. E assim, acho que são essas as pretensões. E estar mais Legal. perto, olho no olho, com pessoas que eu gosto, que eu curto, sem oferecer perigo a elas e sem me sentir também ameaçada pela doença que está aí. Muito bom. Olha, estamos chegando. Nossa, gente, o tempo passou. Daqui a pouco. Eu nem sei se o Instagram corta agora com 1 hora, mas a gente já está conversando há 1 hora. Kátia, eu quero dizer mais uma vez que aqui na bio do meu perfil tem aí, quem tiver interesse em aprender ou trocar informações sobre planejamento estratégico, eu estou promovendo um curso online a semana que vem. Tem aí o link para você olhar. Não é um curso comercial, é um curso de fato onde eu estou trazendo experiências e, sobretudo, revivando aí uma coisa que eu gosto muito de fazer, que é fazer planejamento, ajudar pessoas, ajudar organizações. Ajuda pessoas sobre coaching e organizações no formato. Kátia, suas despedidas aí antes que o Instagram nos tire. Sim, agradeço aí minhas alunas de Rondônia e Acre, minha aluna de Minas Gerais, meus amigos, minha família, minha esposa querida, pelo também estar aqui nesse momento. Kátia, suas despedidas, por favor. Dizer muito obrigado a você, mestre, por esse espaço, por esse tema, por falar do Prêmio Engenho, pelos seus comentários tão generosos. Dizer super mega obrigado aos que aqui estão. Eu acabei de ver ali meu amigo Nilban. Então, assim, é isso. Agradecer, dizer para todo mundo ter esperança, não desanimar, mesmo quem pegar Covid, pensamento positivo, porque a gente sai do outro lado. Aqui na minha casa, 4 sobreviventes, graças a Deus, e tocar a vida e que 2021 seja um ano bem melhor e com tantos aprendizados quanto esse. Muito bom, muito obrigado, minha amiga, minha parceira de projetos, Kátia Kubel. Obrigado a todos que estão aqui e acreditem sim, em 2021 vamos planejar para que ele seja mais sereno, não tenhamos medo dos sobressaltos, porque a vida é assim, a vida é uma trajetória e os eventos eles só nos mostram a possibilidade de ter caminhos diferentes. Em planejamento estratégico, a gente pensa nos caminhos e depois a gente trabalha. É com isso. E esse vídeo vai ficar aqui no nosso canal. E aqui também o link, mais uma vez, quem quiser estar comigo a semana que vem, anote aí para a gente conversar mais sobre planejamento. Kátia, muito obrigado e obrigado a todos que ajudaram, a minha equipe também que ajudou a organizar esse evento. Até uma outra oportunidade. Amanhã tem live também, depois eu divulgo, mas em outro momento, tá bom? Um abraço, tchau. Beijo, beijo, tchau. Beijo, tchau.